Bom dia, como é que vocês estão? Muito bom estar aqui, mais uma vez na palavra, na voz. É uma mistura de sentimentos entre, poxa, que legal, que alegria poder pregar a palavra de Deus, e ao mesmo tempo, que bosta, que ansiedade, poxa, que terrível, dor na barriga, dá vontade de ir ao banheiro. Cheguei falando aí para as meninas, poxa, mano, tô mó ansioso hoje, porque vai ser um estilo de palavra diferente, que a gente talvez não esteja tão acostumado, né? Mas um tema diferente, tudo diferente hoje, lugares diferentes, tá tudo estranho, então peço que vocês estejam em intercessão aí por mim, tenham misericórdia comigo, caso eu fale heresia ou... Não, mentira, não tenho. Me repreendam, fala, não, tá errado. Só não me coloquem no fogo, tá tudo certo. Pois bem, gente, como o Ramon adiantou, hoje nós vamos começar essa série nova. O que vocês acharam do nome? Legal? Todo mundo aqui, tudo sarcástico, né? Todo mundo aqui gosta de esse humorzinho mais ácido, né? Vocês são brincadeira. Essa igreja está precisando de ajuda de Deus, a graça do Senhor. Mas então, eu e o Ramon, nós estivemos conversando antes de começar essa série, e a gente definiu essas práticas espirituais, essas disciplinas espirituais que a gente vai falar ao longo desse mês. Hoje, como ele disse, eu vou abrir falando sobre solitude e silêncio, mas não vai ser necessário que vocês fiquem em silêncio durante a pregação. Vocês podem falar amém, glória a Deus. Não é necessário ficarem de boca fechada nesse momento, tá? Podem falar e tá tudo certo. Pois bem, hoje nós vamos refletir, meus irmãos, sobre esse tema extremamente essencial para quem deseja ter intimidade com o Senhor, para quem deseja crescer com a sua vida espiritual. E a gente vai falar sobre essas disciplinas que serão essas atitudes práticas que a gente pode adquirir e fazer ao longo dos nossos dias, da nossa semana, ao longo da nossa vida, para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer em intimidade com o Senhor. Então, talvez vocês já devem ter ouvido falar delas, mas é muito provável que muitos aqui de vocês possam enxergar essas disciplinas como algum tipo de práticas rígidas ou coisas que a igreja, ao longo do tempo, ela foi colocando, inserindo dentro da doutrina da igreja para que às vezes como forma de controle, às vezes como forma de fazer com que tudo ande do jeito que eles querem, ou às vezes para que essas pessoas se tornem monges, não sei, tem várias possibilidades que a gente possa ver acerca disso, ou tradições antigas, mas o que eu queria lembrá-los aqui hoje, com essa palavra e ao longo desse mês, é que as disciplinas espirituais são, na verdade, meus irmãos, meios de graça que o Senhor disponibilizou para nós e que nós podemos ver nas Escrituras, práticas que elas podem nos colocar no caminho do Senhor, e nesse caminho nós poderemos ser transformados, esse agir de Deus transformador sobre nós, por meio dessas práticas e por meio dessa disciplina. Né? Disciplinas espirituais. Poxa, eu sou um cara com TDAH, todos sabem a minha dificuldade com disciplina. Para mim, vai ser terrível pregar sobre isso, porque enquanto eu estava preparando tudo isso e ver o quão é necessário, como que a Bíblia enxerga essas disciplinas, essas práticas, eu me vi num lugar de extrema fragilidade e temor no Senhor, porque provavelmente vocês vão, ao ouvir, ao longo desse mês, vocês vão perceber que, poxa, como que eu estou falhando com o Senhor, como que a minha vida parece que está indo para um lugar totalmente contrário do que a Bíblia diz, totalmente contrário no que diz respeito à imitação de Cristo, do que um cristão deve fazer. Então,
eu vou falar acerca dessas disciplinas e foi um pouco difícil preparar tudo isso porque a gente não tem muito bem definido assim na Bíblia as disciplinas espirituais são. Então a gente tem, lógico, um compilado de coisas, algumas dessas práticas que a gente pode ver na Bíblia que vão ajudar nesse conhecimento de Deus, intimidade com o Senhor. Foster, ele vai definir essas disciplinas espirituais como o caminho pelo qual podemos colocar-nos onde Deus pode nos abençoar. Então, elas não são fins em si mesmas, mas hábitos que moldam nosso coração para sermos mais parecidos com Cristo. Então, eu queria, literalmente, o chamado para essa série é que vocês possam estar com o coração de vocês abertos a essas práticas e lembrar que tudo isso que a gente vai falar é para que a gente possa ser mais parecido com Cristo. Então, nós somos cristãos, estamos aqui todos os domingos, a gente vive em comunidade, a gente está aqui em amigos, a gente sai para se divertir, mas eu quero lembrá-los que tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso que nós fazemos, todos esses encontros são necessários e o fim deles é para que a gente possa ser parecido com Cristo. Então, se vocês saírem com seus amigos para conversar, saiam para serem aperfeiçoados, para serem moldados à imagem de Cristo. Aproveitem esse tempo para isso. Se vocês vão vir aqui no culto, assistir o culto, ouvir um louvor massa, venham para que vocês possam ser aperfeiçoados, ouvir a palavra de Deus e serem confrontados em amor e possam ser parecidos com Cristo. Amém? Então, por meio dessas práticas, a gente vai sair dessa vida superficial que às vezes a gente vive para entrar numa jornada profunda de relacionamento com o Senhor. Então, hoje eu quero convidar vocês a descobrir esse valor dessas disciplinas. A gente deixar para trás, talvez, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de preconceito que a gente tenha sobre essas práticas e olhar com os olhos de Cristo mesmo. Amém? Então, para a gente não olhar como obrigações pesadas, e sim como um prazer. Eu acho que essa seria o maior chamado para essas práticas. Então, o objetivo, gente, dessa série é literalmente abordar esses aspectos que precisam da nossa atenção, que precisam ser oferecidas ao Senhor. E aqui vem a problemática maior nesse último tempo, ou principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, é que essas atitudes ou essas práticas, por diferentes razões, elas têm sido negligenciadas e ignoradas por nós. E aqui está o problema, e acho que esse foi o maior desejo, acho que do coração do Ramon, de falar sobre isso nesse mês. E às vezes, a gente tem deixado todas essas práticas que a Bíblia fala e aponta para nós de lado, ignorados. A gente só tem, às vezes, poxa, se eu for ao domingo, está tudo bem. Se eu for ao PG, ao pequeno grupo, está tudo bem. Se eu for à sala de oração, está tudo bem. Não, gente, e o resto? E a sua vida no trabalho, e a sua vida de devocional, e a sua vida de oração, e a sua vida de jejum, e a sua vida de serviço para os irmãos. Como é que está todo esse resto? Então, esse é um chamado para que a gente, em meio a tantos ruídos, a tantas distrações, a gente possa olhar para o Senhor e crescer em intimidade com Ele. Literalmente essas práticas como se fosse uma formação. Vamos pensar como se fosse uma formação acadêmica aqui, quase. A Bíblia trouxe várias práticas, vários exercícios para que a gente possa ter, agora não aqui ser um PhD, mas assim a gente tem essa formação espiritual de uma forma extremamente sólida e concisa, moldada em Cristo. Então a gente tem o professor dos professores nos ensinando a como viver da melhor forma possível para o dia do retorno dele. Essa é a realidade que a Bíblia fala acerca das disciplinas espirituais. E mais uma vez, criar o desenvolvimento de relacionamento com o Senhor. Quero que vocês frisem muito isso ao longo desse mês. Criação de relacionamento. Amém? Francis Schaeffer, ele vai dizer que o importante, após ter nascido de novo, é viver. E aqui, na semana passada, o Ramon ele pregou sobre o novo nascimento. E eu acho que coube muito bem essa frase de Francis Schaeffer,
pensar qual que é a nossa condição hoje como nascidos. Nós nascemos de novo aqui. Quem crê que nasceu de novo aqui? Graças a Deus. Então, se há um novo nascimento, meus irmãos, então há uma vida a ser vivida em Cristo. Então, se nós nascemos de novo, a partir de agora nós precisamos viver em Cristo. Então, é um processo de crescimento, um processo de transformação, a partir desse relacionamento que eu mencionei anteriormente, que precisa de atenção, que precisa de dedicação. Esse é o chamado para nós. Então, podemos chamar isso de crescimento de piedade, por exemplo. Tem várias outras formas que a gente possa, vários outros termos que a gente possa falar sobre isso, crescimento de santidade, maturidade espiritual, mas vamos chamar de crescer em piedade. E esse é o objetivo da nossa série, meus irmãos, crescer em piedade. Nós queremos ser uma igreja, pelo menos eu posso dizer por mim e pelo Ramon, nós queremos ser uma igreja que seja grande no que diz respeito à piedade entre os irmãos, a piedade que a gente tem ao Senhor, a piedade que a gente tem uns com os outros. E esse é o objetivo dessa série, crescimento de piedade. Amém? Pois bem, após essa introdução, eu quero trazer uma situação que tem vamos assim dizer, assolado o nosso mundo de hoje, a era atual. Então, hoje nós vivemos no mundo digital, né? E eu queria trazer agora, antes de eu começar e falar sobre essas duas práticas espirituais, solitude e silêncio, queria trazer alguns dados que a nossa psicóloga Mariana Baroni disponibilizou para mim e eu achei que vai cair muito bem com o que eu quero passar hoje para vocês. É que nós vivemos em um mundo digital versus a nossa atenção ao Senhor, a nossa atenção a Deus. Então, vivemos em uma época em que as redes sociais, a internet, prejudicam a nossa capacidade de contemplar a Deus, contemplar o Senhor. E lembrando o que eu falei agora, poucos minutos atrás, sobre que essas disciplinas espirituais são para intimidade com Deus, crescimento de intimidade, crescimento de piedade, crescimento de relacionamento com o Senhor. Só que, ao mesmo tempo, nós vivemos nesse mundo atual em que existe muito ruído, existe muitas distrações, e essas distrações estão nos prejudicando. Eu vou falar por mim, o quanto eu tenho sido prejudicado por esse mundo, pelo que a gente tem vivido agora. Quantas horas às vezes a gente passa no telefone, quantas horas a gente passa distraído com dezenas e dezenas de coisas que têm acontecido. Então, a partir disso, gerando pensamentos acelerados, inquietação interna e a dificuldade de a gente permanecer atentos. Nós temos um Deus relacional, nós temos um Deus que quer crescer em relacionamento, que quer falar com a gente, e como é que nós estamos? Desatentos. Então, hoje, agora alguns dados em relação a isso que a gente vive hoje, a essa era digital. Mais de 5 bilhões de pessoas estão conectadas às redes sociais. E o Brasil, meus irmãos, é o país que passa mais tempo online, com uma média de 9 horas e meia por dia. 9 horas e meia por dia. Vamos pensar que a gente dorme 8 horas por dia e vão sobrar mais 16 horas. Metade. Não? Mais da metade do nosso tempo que a gente tem disponível está dentro das redes sociais. Santo Deus amado, Pai das luzes, Pai da misericórdia. A cada minuto, meus irmãos, milhões de e-mails, mensagens, publicações disputam a nossa atenção. Ligações, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Trabalho, grupo do WhatsApp, grupo de memes.
Deus nos perdoa. Cara, cara, tudo isso, gente, está acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso é muita informação. Eu não sei se isso é verdade, mas uma vez me disseram que uma criança de hoje em dia, ela tem capacidade de absorver mais informação que, por exemplo, um cara que era rei da Idade Média. Então tem algum rolê assim, eu não sei, eu lembrei disso agora, mas tem algum... Cara, olha que loucura como que tudo isso tem influenciado o nosso tempo, o nosso dia de hoje. Então, a partir disso, estudos já vão mostrar que o uso excessivo está associado à ansiedade, depressão, estresse, insatisfação com a imagem, baixa autoestima e isolamento social. Tudo isso por causa de um telefone. Nesse cenário de barulho, meus irmãos, e distrações constantes, e aí aqui eu já quero começar a entrar no que eu vou falar hoje, a solitude e o silêncio são as disciplinas ainda mais essenciais para redirecionar e voltar o nosso coração a Deus e cultivar a intimidade com Ele. Amém? Então, e eu quero trazer, a partir disso, o propósito dessas disciplinas, ou especificamente dessas disciplinas que eu vou falar hoje, é a liberdade, meus irmãos. Então, olhando esse cenário caótico que a gente vive hoje, além desse cenário mundano que nós vivemos em relação às redes sociais, etc., nós temos aqui uma liberdade que essas disciplinas vão prover para a gente, que é a do pecado. E, claro, está tudo meio que interligado uma coisa com a outra. Hoje, se a gente passa 9 horas e meia num telefone ou dentro de redes sociais, cara, claramente a gente está pecando. Porque Deus nos deu tempo, Deus nos deu força, Deus nos deu corpo, Deus nos deu amor, graça e favor para que a gente não gastasse o nosso tempo fazendo isso. E sim para que a gente gastasse o nosso tempo fazendo coisas que a Bíblia nos diz para fazer, como servir os nossos irmãos, como amar uns aos outros, como ajudar os pobres e os necessitados. E aí a gente vai ter uma lista extensa do que a gente poderia fazer para que usar o nosso tempo de forma valiosa e de forma útil. E aqui, meus irmãos, eu de verdade, eu estou pregando para mim com assim, um temor absurdo, porque isso aqui também para mim é muito difícil de ouvir. Se eu tivesse aí sentado, eu estaria já, talvez, acho que nesse início já de modo fetal, porque a realidade que a gente vive hoje é uma realidade muito conturbada, e só o Senhor para nos dar graça para lidar com tudo isso. Então, essa liberdade vai nos libertar do pecado, vai trazer uma liberdade para sermos como Jesus e nos tornarmos semelhantes a Ele. E liberdade para amar a Deus acima de tudo. E por fim, liberdade para amar o próximo. Libertos de ego, de raiva, sem açúcar, sem like. E assim, meus irmãos, como um atleta, ele precisa de exercícios, prática, disciplina para superar todas essas limitações que eu acabei de mencionar. Nós também vamos precisar desenvolver esses hábitos que nos ajudem a crescer espiritualmente. E hoje eu vou falar sobre 2 dessas práticas. São cerca de 15. Tem Foster, ele vai falar que são 15 disciplinas espirituais, são divididas em 3 formas de entendimento. Eu não vou lembrar aqui, eu não coloquei no texto, mas fica aí uma dica para que vocês possam procurar depois dessa leitura. É muito legal, muito preciosa mesmo, tá? É isso mesmo, celebrando a disciplina. Pois bem, gente, solitude. Vamos começar com essa primeira disciplina espiritual. Elas acabam, de uma certa forma, elas acabam andando junto. A gente vai poder perceber que elas são bem parecidas no que diz respeito a algumas questões, mas eu trouxe algumas situações práticas
das duas para que a gente possa se ver e perceber como que está o nosso jeito de viver hoje, os nossos sentimentos, as nossas, até mesmo o nosso pecado, como é que ele está ligado com tudo isso que eu acabei de falar. Então eu vou separar ela em duas partes, vou falar delas separadas, mas no final eu vou trazer uma conclusão para que a gente possa ligar as duas e orar em cima disso. Pois bem, gente, solitude, Foster vai dizer que ele é um ato intencional de retirar-se para estar a sós com Deus, não como fuga, mas como um espaço de encontro. Então, solitude, diferentemente de isolamento ou solidão, a solitude bíblica, ela não significa a ausência de relacionamento ou o isolamento mesmo, ou a ausência de comunidade, a ausência de estar junto com os irmãos, de ter tempo de qualidade com quem você ama. Não, não é isso. A solitude é um relacionamento profundo com Deus, vírgula, sem distrações. A gente precisa lembrar disso. É a atitude intencional de nós como criaturas com o nosso Criador. Essa seria a abordagem bíblica, vamos assim dizer, do que diz respeito à solitude. Mateus 28, 20, ele vai trazer, é um texto muito, muito legal, vocês não precisam abrir, só se a Elo quiser conseguir colocar lá. Vai dizer assim: e lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu não vou fazer uma pregação aqui expositiva, pegar um texto, destrinchar ele. Eu vou ter várias porções de texto e aí eu vou comentando em cima deles, tá bom? Então, meus amigos, aqui Jesus, ele estava no ministério dele, estava tudo acontecendo, e ele vem e fala isso, acho que, se eu não me engano, acho que numa pregação dele, eu não lembro aqui o contexto em si, e ele vai falar que, poxa, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus nos mostra que nós não estamos sozinhos de jeito nenhum. De nenhuma maneira nós conseguimos estar sozinhos mais. Se nós um dia fomos selados pelo Espírito Santo, se nós um dia cremos que Cristo morreu por nós na cruz, a partir disso, meus irmãos, vocês não estão mais sozinhos. E graças a Deus por isso. E aqui já é um alerta. Se você se sente sozinho, poxa, minha vida eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo abandonado. Meu irmão, você não está. Você tem Cristo com você. O tempo inteiro. Você tem o próprio Deus aí para te dar companhia. E não só no sentido de companhia de, eu preciso de alguém para sair, eu preciso de alguém para assistir filme. Não, você tem um Cristo que está aí. Cristo não, você tem o Espírito Santo aí dentro de você, pronto para poder interceder por você nas suas dificuldades. Pronto para poder orar ao Pai e falar, ele não está conseguindo sequer abrir a boca para falar e chorar e orar. O Espírito Santo está aí com você, então você não está sozinho. Cristo está com você até o fim dos tempos. Aleluia por isso. E aqui, meus irmãos, já trazendo para uma realidade de hoje, e em cima desse texto, né, nós vemos um convite de Jesus para a gente sair dessa solidão, porque nós não estamos sozinhos, e irmos para a solitude. Amém? Embora essas palavras, solidão e solitude, elas sejam às vezes usadas como sinônimos, há uma grande diferença entre elas, né? E aqui, mais uma vez, muitas vezes a gente tem a dificuldade em ficar sozinho. E quando isso acontece, sem a gente querer, ficamos sozinhos. Pô, cheguei em casa, Mari foi para o trabalho, não tem nada na igreja para fazer, estou sozinho. O que é a primeira coisa que nós vamos fazer quando isso acontece? Vamos assistir uma série, vamos ligar uma TV, vamos ouvir um podcast, vamos ouvir música, vamos rolar o Instagram, porque a gente tem pavor de ficar sozinho. A gente tem pavor de ficar nesse momento de
tédio em que nós não temos nada para fazer. É como se surgisse aquele sentimento de que, meu Deus, não tem nada acontecendo. O que eu vou fazer agora? O que vai acontecer comigo? Meu Deus, para onde eu vou? Eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Tudo isso que eu mencionei. Em vez da gente aproveitar esse momento belo que o Senhor nos proporcionou de solitude, de ficarmos sozinhos, para que a gente possa ajoelhar os nossos joelhos, ou até mesmo ficar sentado, fazer qualquer coisa e conversar com o Deus Criador de todas as coisas, não, a gente olha para o nosso celular. Deus tenha misericórdia de nós por isso. E aqui, meus irmãos, a solitude é permanecer intencionalmente sozinho. Dificilmente a gente conseguiria nos relacionar de forma saudável com os outros se a gente não ficar bem sozinhos. Se a gente não ficar bem com nós mesmos sozinhos, como é que a gente vai se relacionar com outras pessoas? A solitude aqui, meus irmãos, nos coloca em contato com o único capaz de suprir verdadeiramente esse problema, os nossos anseios por amizades, nossos anseios por intimidade, curando o nosso medo de solidão. Só nesses momentos de solidão ou aqui de solitude em que a gente pode ser curado dos nossos maiores medos. A gente pode ser curado dos nossos maiores e mais terríveis pecados. A gente pode ser curado das nossas maiores traumas, problemas, depressão, TDAH. Deus pode curar isso, Deus pode fazer isso, meus irmãos. Deus pode, se Ele criou cada um de nós, se Ele criou tudo que existe, Deus pode curar nossos maiores e mais terríveis e obscuros problemas. A solitude aqui, meus irmãos, não é... Foster vai dizer que a solitude não é a ausência de pessoas, é a presença de Deus. É um lugar interno de comunhão com aquele que sempre esteve conosco. Sempre esteve conosco. E por que nós não damos atenção para Ele, para aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar por amor? Aquele que poderia não ter obedecido o Pai, ele poderia ter rejeitado a cruz, ter rejeitado aquela dor absurda, aquela dor que feriu ele de uma forma grotesca para poder nos salvar, e a gente está ocupado demais para poder fazer isso, para ter tempo e relacionamento com Ele. Que Deus nos perdoe disso. Que Deus tenha misericórdia da gente por isso. Uma segunda situação que nós vemos dentro da solitude, assim, né, dentro desse mundo que nós vivemos hoje, a gente vai ver, eu vou falar em cima de Lucas 5:16. O Elo, acho que eu preciso que você coloque aí, que eu acabei perdendo aqui a... Caramba, até deixei a minha Bíblia ali na... Alguém pode pegar minha Bíblia que está, acho que na minha mochila, por favor? Tem aqui. Lucas 5:16 vai falar assim: mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Pode ficar aí, irmão. Só essa aí que eu... Então, Jesus estava no ápice do ministério dele, acho que não no ápice, mas o ministério dele já tinha iniciado. Ele estava fazendo várias coisas, curando pessoas, pregando o evangelho, pregando o cristianismo, visitando, indo de diversos lugares. Mesmo em meio a tudo isso que Jesus estava fazendo, ele estava trabalhando. Vamos olhar assim, dizer, ele estava no meio do serviço dele, no meio do trabalho dele. E mesmo em meio a todas essas situações, em meio a todo esse caos,
que Cristo provavelmente devia estar passando naquele momento, mesmo em meio às pessoas que o amavam, ou outras que só queriam algo dele, e até aquelas que queriam matá-lo, Jesus, ele permanecia no amor do Pai. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente vê Cristo se retirando, saindo do meio dos discípulos dele, depois de ter pregado o evangelho, depois de ter curado, depois de ter feito milagres, ele ia atrás do Pai, e para permanecer no amor do Pai. E era do Pai que ele recebia a identidade, para então ele, a partir disso, se relacionar com as pessoas, amando-as até o fim e sabendo como e quando agir. Era nesse lugar de ausência, de solitude, nesse lugar de busca por relacionamento e permanecer no amor de Deus, Cristo, ele podia se relacionar com o seu povo, Cristo podia relacionar com aquelas pessoas naquela época, e Cristo podia lidar bem com tudo que estava acontecendo em meio ao ministério dele. Nós vemos Cristo depois, mais para frente, orando, afasta-te de mim esse cálice, se puder. Isso não significa que Cristo, vivendo nesse meio, permanecendo no amor do Pai, de que ele não iria chegar um dia e falar assim: ei, Deus, afaste de mim esse cálice. Cristo passou por provações no meio desse tempo. Então, aqui é uma lembrança para vocês que, mesmo que vocês permaneçam no amor de Deus, permaneçam em solitude, orando e cresçam em relacionamento com o Senhor, vocês não estão privados disso. Vocês não estão privados de ter provações, de ter relacionamentos ruins com as pessoas, com pessoas que você ama, com pessoas que você talvez não goste tanto. Então, isso vai acontecer, mas se a gente não for para esse lugar de permanecer com o Senhor, de permanecer com o nosso Deus, a gente não vai saber quem nós somos. Nossa identidade vai ser fraca, a nossa identidade vai ser completamente distorcida. E se a gente não tem tudo isso muito bem definido, a partir do relacionamento com o Senhor, nós não podemos fazer nada, nós não podemos nos comunicar, nós não podemos viver em comunidade. Tudo isso aqui vai por água abaixo se a gente não estiver no permanecer no amor de Deus, nesse lugar de solitude, nesse lugar de retiro. E aqui, meus irmãos, eu quero também alertá-los que solitude não é desculpa para que você fuja da comunhão, tá? Não é isso. É literalmente você precisa desses momentos sozinhos, mas não é sempre que você precisa desses momentos sozinho. Ah, eu não vou sair com a turma da igreja porque eu vou ficar em casa orando. Então, você não vai. Você não vai, não. A gente arranca de lá. Você pode fazer isso em qualquer outro momento. Você tem 7 dias da semana e você vai querer fazer o que você poderia ter feito em vários outros horários no momento em que você precisa ter comunhão com seus irmãos? Não. Não vai rolar. Não façam isso. Não aproveitem disso para se isolar. Não é isso. Isso aqui é um chamado de vá ter tempo com o Senhor para que você seja espiritualmente fortalecido. Para que assim você possa fortalecer os seus irmãos também. Pensa no tanto de coisa especial que você pode ouvir de Deus, para que você possa fortalecer a sua comunidade, fortalecer os seus irmãos, e você não faz. Eu não faço. Às vezes a gente prefere, lógico, a gente prefere sair, a gente prefere fazer várias outras coisas, mas a gente precisa se aperfeiçoar em santidade com os irmãos, e a gente precisa desse tempo com o Senhor para que a gente possa crescer em comunidade, crescer em piedade. Amém, gente? Aqui, eu até escrevi sobre isso, acabei até pulando, já adiantando. A solitude é uma disciplina de abstenção da companhia de pessoas para depois nos engajarmos de forma restaurada com elas. Olha que profundo isso. Nesse lugar de solitude, nesse lugar com o Senhor, de oração, de relacionamento, nós seremos restaurados e a partir disso nós poderemos nos relacionar com as pessoas de forma restaurada
e plena e completa. Olha que beleza. Em vez da gente agora ficar no rolê só reclamando porque está tudo dando errado, que está tudo isso, que está tudo aquilo, está tudo A, B, C, D, E. Cara, também não quer dizer que você não deva reclamar ou falar das suas angústias ou compartilhar isso com os irmãos. Mas pensa só em que você muda essa ótica de que só está dando tudo errado para o Senhor que me salvou. O Senhor falou coisas tão belas para mim no meu momento de oração, me devocional hoje de manhã. Cara, eu tenho vivido tal coisa, eu tive um sonho incrível, eu tive uma palavra de conhecimento com uma pessoa na rua e eu pude poder abençoar o irmão, eu pude... Cara, olha que diferença que um momento de solitude com o Pai pode fazer com a gente. Como pode mudar tudo em nós, toda a perspectiva de tudo que acontece. E muda até mesmo a perspectiva dos outros para com a gente. Em vez de a gente às vezes ser visto como que, poxa, olha só aquela pessoa, cara, é difícil às vezes sair com ela, porque toda vez é o mesmo papo, toda vez é a mesma coisa para, cara, eu quero sair com aquela pessoa porque o Senhor fala com ela. Porque ela é uma pessoa, uma mulher, um homem piedoso. Ela vai atrás do Senhor. Eu preciso me espelhar nela. Eu preciso aprender com ela. Como é que ela faz isso? O que você faz, Ana? O que você faz para que você possa ser uma mulher piedosa que tem esse momento de solitude com o Senhor? O que você faz, Brunão? E é assim que a nossa comunidade floresce. Na solitude, meus irmãos, nós somos expostos ao amor de Deus e assim podemos vencer a solidão e o medo de ficar sozinhos e aprender a viver em comunidade. Então, solitude é esse esforço de também de afastar aqui das muitas vozes que nos chamam o nosso nome. E aqui até trazendo já uma parte meio prática assim do nosso dia a dia real. Às vezes nós escutamos o nosso nome no sentido de: ei papai, ei mamãe, Rodrigo, Mariana, seu pai, seus filhos, seus cônjuges, seus amigos do trabalho, eles te chamam. Ou até mesmo as preocupações, mas para a gente se concentrar na voz de Deus, às vezes a gente precisa se retirar disso também. Então, de uma forma prática, fale com teu marido, fale com a tua esposa, fale com os teus amigos, fale com os teus filhos. Eu preciso me retirar daqui um pouco para ouvir ao Senhor. De forma prática, gente, essa é a realidade. No dia a dia, é isso que acontece. No dia a dia é a vida real, é a minha esposa precisando de atenção, de carinho, eu também. Os filhos precisando de atenção, de ensino, de tudo. Só que no final das contas, nós também precisamos desse tempo conosco, com o Senhor, para que a gente possa suprir essas pessoas de forma plena. Da mesma forma que eu falei aqui, para que a gente possa suprir a comunidade, nós precisamos suprir a nossa família de forma plena. E isso é só com o Senhor, para que a gente possa ser aperfeiçoado. Não é assim, Adílio e Simone? Como é que faz para que a gente tenha um casamento saudável com o nosso cônjuge se a gente não se retira lá dentro de casa para poder ter relacionamento com Deus e aprender como ser um bom marido e como ser uma boa esposa? Para ser um bom pai, para ser um bom amigo, para ser um bom irmão. Então a gente vamos precisar ser, e aqui eu vou dizer para mim novamente, meu amor, eu vou precisar fazer isso, a gente vai precisar fazer isso. Porque senão vai dar tudo errado. Nós precisamos, meus irmãos, e aqui eu já estou acabando essa primeira parte, nós precisamos criar um espaço seguro para sermos encontrados e transformados pelo Senhor. E a gente não vai fazer isso sozinho, no sentido de a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de ajuda do Espírito Santo. Então, aqui já vai existir um primeiro clamor de: Espírito Santo, me ajude a ter esse tempo de solitude. Me ajude a deixar todas essas distrações, ruídos, tudo que está, essa bagunça, esse caos que tem acontecido, que às vezes é a nossa vida,
para que a gente possa focar na tua voz, focar na presença de Deus, focar na pessoa de Deus, focar em conhecer o Senhor. Meus irmãos, que chamado difícil, mas depois que você está lá, cara, tudo muda. Tudo muda. E para isso, a partir dessa transformação, nós possamos obedecer aos mandamentos de Jesus, como Ele obedeceu ao Pai, e amar como Ele nos amou. Amém? Graças a Deus. Então, um resumo básico dos objetivos da solitude é redescobrir a identidade em Deus, não em títulos, não em conquistas, não em o que a gente ouviu, não o que as pessoas falaram que a gente é, mas sim que a gente possa ouvir do Senhor quem a gente é. Segunda coisa, lembrar que nosso valor vem de sermos filhos amados, não do que fazemos. Terceiro, desenvolver intimidade com o Pai, meus irmãos. E intimidade aqui profunda, atenciosa, com excelência, com intensidade, ir profundamente, gastar quanto tempo for necessário, o quanto tempo for necessário. E por último, reconhecer as nossas fraquezas e dependência do Espírito Santo. Esses são os objetivos que a gente pode alcançar com esse tempo de solitude. Cara, eu tenho certeza que 80% dos nossos problemas, ou talvez até mais, seriam resolvidos se com esse apenas um momento de solitude com o Senhor e a gente conseguisse alcançar tudo isso, eu diria que a gente estava pronto já. Já seríamos quase que a noiva perfeita. Amém, meus irmãos? Até aqui está claro, gente? Está tudo certo? Vocês estão comigo? Graças a Deus. Hã? Eu também, meu irmão. Muito difícil. Eu estou para te dizer que acho que essa seja a palavra mais difícil que eu estou pregando aqui desde que eu comecei a pregar, vamos assim dizer. Tem algumas pregações aqui no meu Notion e tal, mas acho que essa aqui vai ser assim que eu vou sempre deixar com uma estrelinha assim, ei, olha para isso. Não esqueça disso. Não esqueça disso que você falou. Pois bem, meus irmãos, essa foi a nossa disciplina de solitude. Agora vamos para a próxima, que é de silêncio. E eu trouxe também uma pequena definição acerca do que é silêncio. E vamos lá. Silêncio, meus amigos, é a disciplina espiritual que complementa a solitude, né? Nós podemos, como eu disse no início da pregação, elas acabam andando juntas, assim, não é? Dificilmente a gente às vezes consegue separar as duas. Então, cessar palavras, distrações e pensamentos acelerados para cultivar uma escuta sensível à voz do Senhor. Então, nesse lugar de solitude, nesse lugar de estar com o Senhor, é o lugar em que a gente vai cessar todos esses ruídos, cessar às vezes o que a gente fala, cessar o que a gente pensa, cessar todos os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, os nossos medos, deixar tudo isso aos pés de Jesus para que a gente possa ouvir a voz dele. E aqui silêncio não é só apenas parar de falar, mas é aprender a calar o coração. Essa doeu. Silêncio não é apenas parar de falar, mas aprender a calar o coração. Silêncio é deixar o nosso coração ir atrás do Senhor e não ir atrás da nossa carne, ir atrás do nosso pecado. Silêncio é não deixar as nossas emoções falarem mais alto do que o que a gente às vezes fala com a boca. Às vezes a gente não está falando nada, mas o nosso coração está assim, ó, falando um monte de coisa, um monte de palavras e títulos que não são verdade. É só comigo que acontece isso? É só comigo que
o meu coração ou a minha mente, ela mente acerca de quem eu sou em Deus para me afastar do Senhor? É só comigo que isso acontece? Em Abacuque 2:20, meus irmãos, vai falar assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Hoje, meus irmãos, parece quase que impossível a gente encontrar esses momentos de silêncio. Se a gente for olhar de uma forma realista, o mundo que a gente vive hoje é quase que eu dificilmente consigo ter esses momentos de silêncio, até porque a Mari gosta muito de conversar. Se tem uma coisa que a Mari ama fazer quando eu chego em casa e depois que ela para de trabalhar, ei, meu amor, vem. Hã? Mas isso é bom, poxa. É ótimo ter uma esposa que gosta de conversar. É ruim para ela, porque eu não gosto de conversar tanto. Eu sou extremamente introspectivo, eu adoro ficar sozinho, eu adoro não falar. Às vezes eu processo tudo que eu estou sentindo de forma interna. Já a Mari não, ela adora conversar. E graças a Deus por isso, porque um acaba complementando o outro com isso. E podando o outro. Não é não, Simone? Mas é muito difícil, gente. Nós estamos agora aqui, olhando também com outra ótica, nós estamos sempre pensando, analisando, revendo conversas, elaborando respostas, imaginando cenários, nos preocupando com o passado, com o futuro. A nossa mente está 150% do tempo pensando em várias coisas. E, novamente, aqui não é só sobre parar de falar, é sobre limpar isso aqui e focar no Senhor. Somos bombardeados, meus irmãos, por sons, por imagens, por vídeos, por podcasts, por tudo. Igual eu falei anteriormente, inserir o silêncio nesse contexto, nesse mundo, nesse caos todo, é desafiador, é quase que impossível. O Adílio chega em casa depois do trabalho, tem a Simone para conversar, tem os filhos para falar. O Adílio no trabalho, ele está falando, ele está dando aula para os alunos dele, ele está o tempo inteiro falando. Tá tudo. Essa é a nossa vida hoje. Eu desconheço alguém aqui que talvez trabalha quieto o dia inteiro, talvez. Acho que o Jordão, você trabalha quieto, né? O dia inteiro. O Jordão está no banheiro? Deus o tenha. Então, provavelmente é isso que acontece. Ramon, quando trabalha o dia inteiro, ele adora conversar, cara. O Ramon, ele é um cara que fala muito. Às vezes, quando junta eu e o Ramon, às vezes cara, vamos só ter um tempinho ali entre irmãos, vamos conversar. Cara, dura horas. A gente vai emendando os assuntos o tempo inteiro. E aí a gente é bombardeado por vídeos, por memes, por coisas, para que a gente possa se divertir, dar risada, e graças a Deus por isso, isso é lindo. Só que no mundo em que todos falam ao mesmo tempo, ninguém está realmente ouvindo. É isso que a gente pode perceber. No meio desse caos todo, ninguém está com os ouvidos abertos para ouvir. E aqui, novamente, a gente acha esse silêncio ou essa solidão, essa solitude desconfortável. A gente precisa estar o tempo inteiro falando, o tempo inteiro fazendo algo, o tempo inteiro conversando. E, novamente, não é ruim isso, gente, mas nós precisamos, às vezes, dar um passo para trás, olhar para tudo que está acontecendo, olhar para a nossa realidade e falar: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz agora. O meu eu está inquieto. A minha vida está um caos. Eu preciso parar, ouvir o Senhor e ver quem eu sou, realinhar as minhas emoções, realinhar meus pensamentos. Isso também não inibe que você tenha um psicólogo para te ajudar com isso. Isso não inibe que você possa se cuidar, usar da medicina para isso. E, cara, graças a Deus, isso é belo diante de Deus, isso é favor de Deus para nós. Mas muito do que a gente passa hoje, a gente só vai resolver ouvindo o Senhor.
O silêncio é desconfortável, ele nos dá a sensação de que nada está acontecendo, logo surge ansiedade, logo a gente fica buscando algo para se distrair. Só que, no entanto, o silêncio ele nos ajuda a fugir das distrações, enfrentar o nosso vazio e aprender a ouvir tanto a Deus quanto as pessoas, quanto os nossos irmãos. É nesse lugar de silêncio em que a gente vai poder tratar e aperfeiçoar o ouvir. E aqui, meus irmãos, é mais além do que ouvir a Deus, que é de suma importância. É importante que a gente ouça os nossos irmãos, a gente ouça as dificuldades dos nossos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, parte da mesma família, parte do mesmo corpo, parte da mesma comunidade, se é que vocês lembram, né? Lembrando, nós somos Imago Dei, a mesma comunidade, gente. Nós precisamos ouvir os nossos irmãos, estar atentos. Em vez da gente chegar e falar assim, poxa, Brunão, cara, tô com um problema assim, daí o Brunão chega e fala, poxa, eu também tô com esse problema. Cara, não, escuta, ouve em amor o teu irmão, faça isso. Sinta-se preocupado pela necessidade do irmão. Marido, escuta a sua esposa. Esposa, escuta o teu marido. Escuta os teus filhos. Escuta os teus amigos, os teus pais. A gente precisa aprimorar esse sentido de ouvir. A gente está o tempo inteiro falando ou pensando. Tá tudo. Se não é a nossa boca, é o nosso coração. Se não é o nosso coração, é a nossa mente. Está o tempo inteiro e a gente não escuta. Então nós precisamos enfrentar esse nosso vazio, meus irmãos, e aprender a ouvir. Precisamos aprender a ouvir a Deus, que está sempre falando. E pasmem, é quem a gente raramente ouve. Raramente nós ouvimos o Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Deus Pai celestial, transcendente, mas também imanente. Quem não sabe disso? Escola do Cordeiro. Mas já foi essa aula, só ano que vem. Então, esse Deus de perto, esse Deus que se revela, esse Deus que está ali junto, que está nos escutando, que está se revelando, que está dando aquele ombro para que a gente possa se achegar, a gente não ouve. Ele já tem misericórdia dessa nossa falha, dessa nossa negligência, desse nosso pecado. Gente, isso é pecado. Não ouvir ao Senhor, não se colocar nesse lugar é pecado. Não é só falta de organização, não é só, eu não tenho tempo, não é só, você está pecando porque você não está colocando essa prioridade no lugar que lhe é devida. E a gente não trata só a mentira como pecado, ou só a imoralidade como pecado. Cara, você não está com o seu relacionamento com o Senhor em dia, é pecado. E que Deus tenha misericórdia de mim. E aqui, meus irmãos, quando a gente aprende isso, que ouvir ao Senhor é pecado, nós nos tornamos obedientes. Nós obedecemos o que a Bíblia diz. Aí a gente sai desse lugar de negligência e vamos apenas desfrutar da bela e boa presença do Senhor. E aqui um lembrete também, a vida de Jesus, meus irmãos, foi uma vida de obediência. Pois ele estava, como eu disse em Lucas, né? Acho que em Lucas 5, né? Que ele ia lá, que ele foi, se retirou para orar. Então, calma aí que eu pulei aqui. Então ele estava sempre ouvindo o Pai, atento à sua voz e sua direção. Era isso que Cristo fazia. A gente tem alguns relatos de Cristo fazendo isso, de se retirando em solitude. E às vezes nós não sabemos, mas provavelmente em silêncio, para ouvir ao Senhor, para ouvir a direção de Deus. Ele não fazia nada sozinho, nada sem que o Pai dele aprovasse. Nada que o pai dele não tivesse falado para ele fazer, ele não fazia. Quando agir, como agir, qual era o momento, quando que aquilo ia acontecer,
E aqui não é um chamado para que você, tipo, vai orar para que se eu preciso sair do trabalho, não. Cara, também não é assim, gente. Mas talvez isso seja importante, talvez isso ajude. Talvez o Senhor queira te falar isso. Por que não? Nem sempre a gente vai ter uma visão celestial do céu, igual, por exemplo, Paulo teve vendo Jesus e Jesus, talvez não, mas talvez sim. Talvez você tenha um sonho, talvez você tenha uma impressão, talvez você tenha uma confirmação, alguma palavra de conhecimento de alguém. Quantas vezes isso já não aconteceu com você, Ana? Várias. E é nesse lugar de ouvir, meus irmãos, que a gente consegue viver toda essa maravilha que é o relacionamento com Deus. É o lugar de maior prazer, é o lugar de maior contemplação, de maior senso de completude. Se tem um lugar onde você vai se sentir completo, que você não vai se sentir sozinho, que você vai ficar bem, é nos pés de Jesus, é nesse lugar de silêncio e solitude. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Se vocês estão no pior momento da vida de vocês, é nesse lugar que vocês vão ficar bem. E o centro da sua oração nesse lugar vai ser ouvir. E para isso nós precisamos exercitar essa disciplina de silêncio e de solitude. Salmo 62:1, e eu já estou indo para o final, meus amigos. Vai dizer assim, que em silêncio diante de Deus a minha alma espera. Então, o silêncio, ele é praticado na companhia de Deus. Calar-se diante daquele que te vê, que te conhece e que te ama profundamente. Cara, que texto lindo. Em silêncio diante de Deus a minha alma espera. Deveria ter um complemento aí, a minha alma se aquieta, a minha alma fica feliz, a minha alma se sente completa, a minha alma regozija diante da presença do Deus dos deuses, o Deus de todas as nações, o Deus que um dia te escolheu dentro do ventre da sua mãe, o Deus que te formou. E é concentrar-se na voz dele, que nos chama pelo nome e se revela por meio das Escrituras. Aqui mais um chamadinho. A gente vai conseguir conhecer o Senhor por meio das Escrituras. Creio aqui que todos leem a Bíblia. E esse vai ser o maior e melhor momento em que você vai poder ouvir a voz do Senhor também. E aqui, meus irmãos, para finalizar essa parte de silêncio, o silêncio, nesse momento que você estiver em silêncio diante de Deus, a minha alma espera. Essa espera, esse silêncio tem que ser um silêncio atencioso. Um silêncio em que você esteja atento à voz do Senhor. Deixa tudo que está acontecendo para trás. Cala as vozes da sua mente. Cala o teu coração. Se você não estiver conseguindo na hora, pede ajuda para o Senhor. Fala, Espírito Santo, cala essas vozes que estão me atormentando, que estão me distraindo. E, meus irmãos, fiquem cheios de expectativa, porque o Senhor vai falar. O Senhor vai falar. Ele vai se comunicar. Pode não ser de uma forma tão extraordinária como às vezes a gente vê nos relatos bíblicos, como Deus falou com os profetas, com Abraão, com Moisés, com Elias, enfim, com o próprio Paulo. Não vai ser, talvez não seja, mas vai ser nesse momento atencioso e com expectativa que você vai estar no melhor lugar do mundo. No melhor. Eu tenho certeza disso. Às vezes é difícil, e aqui eu vou dizer por mim, que às vezes para mim é difícil começar. Eu sou um exímio procrastinador, um exímio. Deixo tudo para a última hora. A gente às vezes tem esse problema. E aí a gente, não, eu vou orar, eu vou ter tempo com Deus, eu vou ler, eu vou fazer. Quando vai ver, passou o dia, passa 1, passa 2, passa 3, passa uma semana, passa um mês. É só comigo que isso acontece? Tá bom?
Cara, cara, é duro, essa é a realidade. Mas depois que você entrar nesse lugar, eu duvido que você quer sair. Quando você entrou nesse lugar de atenção e expectativa, eu vi ao Senhor, eu duvido que você queria sair. Eu duvido. Não, cara, se a gente já tem esse senso de completude num momentinho de adoração, quando a gente coloca aquele soaking da hora no computador para a gente ouvir aquele som celestial, a gente já fica já com essa cheio assim, parece que, sabe, você tá tipo, cara, eu não quero sair daqui, tá tudo perfeito. Agora imagina quando a gente realmente estiver aos pés de Jesus. Daqui a alguns anos, eu não sei quando Cristo voltar, quando a gente estiver no milênio, quando a gente tiver, ou novos céus e nova terra, quando a gente vai ver, dali não precisará mais o sol, porque, cara, imagina como vai ser a nossa completude nesses tempos. A gente consegue hoje viver um pouquinho do que nós viveremos na eternidade, meus irmãos. Se nós cremos que Cristo vai voltar, que nossos corpos serão glorificados e que tudo que está errado e mal vai ser curado, a gente deveria dar atenção para isso e buscar. A gente deve fazer isso. Amém, gente? Os objetivos do silêncio, como da mesma forma que eu falei da solitude, são 4 também. O primeiro é quebrar o hábito de querer controlar tudo com palavras. Vamos calar as nossas vozes, deixar ouvir ao Senhor. O segundo ponto é aprender a ouvir antes de responder, tanto a Deus quanto aos outros. Terceiro, silenciar o barulho interno de ansiedade, de medo, de orgulho. E por fim, abrir espaço para discernir o que Deus deseja falar conosco. Cara, 4 objetivos bem práticos para que a gente possa realmente pensar nessas coisas. Como uma conclusão, gente, a nossa cultura hoje ela valoriza pressa, barulho, mas Jesus, ele buscava esse retiro, momentos de retiro para se conectar com o Senhor. Então, solitude e silêncio não vão ser só essas disciplinas pessoais, mas serão fontes de transformação para o nosso caráter. E por fim, praticá-las regularmente, meus irmãos, nos faz crescer em intimidade com o Pai, nos faz crescer em piedade, nos faz crescer em santidade. É nesse lugar que a gente vai conseguir isso. Então, em meio a tudo isso, existe um lugar de descanso, um lugar de aprendizado. Por fim, os passos práticos. E aqui eu pensei em passos práticos mesmo, real. Eu vou ser bem rápido porque eu já estourei meu tempo. O primeiro é programe tempos, momentos regulares para ficar sós com Deus. Às vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente esquece. Então eu vou lembrá-los. Momentos regulares para ficar só com Deus, sem agenda, apenas para estar com Ele. Segundo, utilize uma passagem das Escrituras para meditar durante essa solitude, esse momento. Procure textos para que você possa meditar, ouvir o Senhor. Terceiro, escreva um diário. Escreva em alguma coisa, quando você tiver algum tipo de impressão espiritual, ou algum tipo de dúvida, ou às vezes se o Senhor te fala algo, você precisa, anote, porque a gente esquece. Nossa mente não funciona mais como deveria, como Deus criou para funcionar. Antes de iniciar alguma atividade, tire 1 minuto, 5 minutos de silêncio, pede direção do Senhor. Sim, tudo que você for fazer. E por fim, conversas difíceis, pratique ouvir, mais do que falar. E por último, agora sim, por fim mesmo, quando você sentir essa ansiedade crescendo, faça uma pausa em silêncio, respirando lentamente, e lembra que Deus está contigo. Lembra que Deus está presente, Deus está te ouvindo também. E que Ele quer falar contigo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.